Seja bem-vindo a mais um vídeo com um guia completo sobre fundos imobiliários que você precisava e não sabia. E sem mais delongas, vamos direto para esse guia que eu vou explicar cada passo aqui, cada detalhe sobre os fundos imobiliários utilizando ele, tá? Então temos aqui o passo a passo sobre fundos imobiliários, começando com o que são fundos imobiliários até o primeiro investimento em fundos imobiliários, tá? Então eu vou explicar com detalhes para você todos esses passos aqui, começando os segmentos, os FIIs mais conhecidos do Brasil hoje, informações importantes até o primeiro investimento, tá? Então com aqui o primeiro passo, o que são fundos imobiliários, né? Basicamente temos aqui a definição, a lucratividade e a segurança por trás dos FIIs, né? E quando falamos da definição de fundos imobiliários, nós falamos aqui de fundos que realizam investimentos em vários setores imobiliários, tá? Desde shoppings até galpões logísticos ou lajes corporativas ou resorts, hotéis, hospitais e assim em diante. Os fundos imobiliários, eles têm vários segmentos e são os segmentos que determinam também o fator de risco por trás daquele fundo imobiliário, tá? Então é muito importante você escolher um segmento que seja adequado ao risco que você deseja correr ao investir em fundos imobiliários. Então é importante também saber quais são os setores de menor risco e de maior risco. Lembrando também sempre que risco é igual a rentabilidade, ou seja, quanto mais risco você corre com um investimento, maior precisa ser e vai ser a rentabilidade que você vai alcançar com aquele investimento, tá? Os fundos imobiliários são investimentos de médio para alto risco, em suma. E os fundos que você vai adquirir têm que estar de acordo com o risco que você deseja correr com esse tipo de investimento, tá? O próximo ponto aqui, eles contam com a solidez do mercado imobiliário, tá? E também possuem rendimentos mensais livres de imposto de renda. Esse é um grande atrativo, são dois grandes atrativos do mercado de fundos imobiliários, que é contar com a solidez histórica do mercado imobiliário de maneira geral. Como você sabe, o mercado imobiliário já existe há centenas de anos, né? E os fundos imobiliários contam com essa solidez de centenas de anos de mercado imobiliário, que é um mercado necessário desde os galpões logísticos para a malha logística do país, como sites online ou distribuidoras de mercados ali, tá, ligados a esse tipo de segmento, né, até também a moradia, né? E um outro ponto muito atrativo é que eles são livres de imposto de renda, tá? Todo rendimento mensal através de dividendos, distribuição de lucro mensal dos fundos imobiliários são livres de imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda sobre esse rendimento. Para comparação, se você tem um imóvel físico, um apartamento ou casa, e você aluga esse imóvel, você tem que pagar imposto em cima do aluguel mensal que é gerado por esse imóvel. Então é uma vantagem muito relevante dos fundos imobiliários, tá? Possui fatores de riscos distintos, como eu já expliquei até nesse vídeo aqui. Os FIIs, eles têm o risco distinto porque depende do segmento. Um fundo de logística, por exemplo, de galpões logísticos, tem um risco muito menor do que um fundo híbrido, que tem vários e vários imóveis ali, mas eu vou falar já já sobre os segmentos, tá? Então o risco de um fundo imobiliário está ligado aos imóveis que fazem parte daquele fundo. Quanto mais arriscado for os imóveis, mais lucrativos eles serão e também maior será o lucro que aquele fundo imobiliário vai trazer para você todos os meses e todos os anos para sua carteira de investimento, tá? Então com essas informações em mente, podemos passar aqui para a lucratividade, tá? Na lucratividade, você tem duas formas de lucrar com fundos imobiliários. Basicamente, com a valorização da cota. A cota é o quê? É o valor mínimo que você pode investir num fundo imobiliário. Tem fundo de R$10, de R$100, R$160 por cota, tá? Você pode comprar uma cota, duas cotas, 10 cotas, 1000 cotas, 100.000 cotas desse fundo imobiliário. Inclusive, o rendimento mensal é sobre o valor da cota, tá? Então, vamos supor, a cota custa R$100, o rendimento é de 1% ao mês daquele fundo imobiliário. Ele vai te pagar R$1 por cota. Comprou 1000 cotas, você vai receber R$1.000 todos os meses proveniente daquele fundo imobiliário. Tudo bem? Então, você ganha com a valorização da cota. Você pode comprar uma cota hoje a R$100 e daqui a 2, 3, 4 anos vender essa mesma cota por R$130, R$150. Vamos supor que você comprou a 100 e vendeu por 150. Ou seja, você ganhou R$50 nessa movimentação. E por que as cotas se valorizam ou se desvalorizam? Por conta dos imóveis, tá? Quanto maior for a valorização dos imóveis ligados àquele fundo imobiliário, maior será a valorização consecutivamente das cotas, tudo bem? E passando aqui a segunda forma de rentabilidade aqui dos fundos imobiliários, que é a que mais me chama a atenção particularmente falando, é a distribuição mensal de dividendos, tá? Ou seja, todos os meses eles fazem uma distribuição de dividendos. Entre o dia 12 ao dia 15 de todos os meses eu recebo os meus aluguéis mensais
proveniente dos fundos imobiliários. Inclusive, tem vídeo aqui no canal da minha carteira de investimento em fundos imobiliários que eu vou deixar logo aqui abaixo para você assistir depois dessa aula aqui, tá bom? Então essas são as duas maneiras de gerar renda com fundos imobiliários, desde a valorização dos imóveis até a distribuição mensal de dividendos / aluguéis aí que você recebe, tá? Passando para agora segurança, né? Como funciona a segurança dos fundos imobiliários, né? Eles são monitorados pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil, que monitora não só os fundos imobiliários, como as ações, por exemplo, também, tá? Mas também conta com a segurança do mercado imobiliário tradicional, porque, como eu já expliquei aqui nesse vídeo, a malha logística, a parte de habitação, até mesmo shoppings ali estão ligados aos fundos imobiliários. Na verdade, os fundos imobiliários estão diretamente ligados a esses setores, basicamente a essa engrenagem da nossa sociedade de modo geral. Então você pode contar com essa estabilidade do mercado imobiliário, fora que você tem grandes gestores, bancos, investidores por trás também do mercado imobiliário, o que traz mais conforto e tranquilidade para nós que somos investidores, tá? Então esses são os fundos imobiliários de modo resumido, tá? Passando aqui agora para o segmento mais lucrativos, no caso, e mais seguros também, que você encontra hoje dentro de fundos imobiliários. Como eu já expliquei antes de falar dos segmentos, risco é igual a lucro, tá? Quanto maior o risco que você corre em qualquer investimento do planeta Terra, maior tem que ser o seu lucro. Por quê? Você está correndo um risco maior. A sua recompensa por correr esse risco, ela necessariamente precisa ser maior, tem que ser condizente com o risco que você corre. Se você corre um baixo risco com qualquer investimento, até mesmo negócio, o seu lucro não vai ser tão alto, não deveria ser alto, tá? Então, dito isso, vamos seguir aqui. Os segmentos mais seguros hoje dentro do Brasil, que é um consenso de mercado, é o tipo logístico e tijolo, tá? Como assim? O logístico, como eu já expliquei, são galpões logísticos que pertencem a sites, distribuidoras de mercado, dentre outros negócios que precisam desses galpões, são alugados, né? Para distribuir os seus produtos, até mesmo para mercadoria de estoque, né? Já o fundo tijolo, o tijolo são os imóveis físicos, um shopping que você visita, um resort, até um hotel, por exemplo. Então são os imóveis que você pode visitar eles caso você queira, tá? Então esses são os dois segmentos mais seguros do mercado de fundos imobiliários. Lembrando que só o mercado de fundos imobiliários de modo geral é um mercado de renda variável, então gira em torno de médio para alto risco esses investimentos, tá? Passando aqui para os segmentos mais lucrativos, lembrando que sempre risco é igual a lucro, os híbridos e os de papel. O que é um fundo híbrido? Um fundo híbrido, ele pega um pouquinho de cada, tá? Ele tem ali imóveis físicos do tijolo, ele tem imóveis logísticos, ele tem papéis, que eu vou explicar agora o que são papéis, tá? E até mesmo outros fundos imobiliários. Sim, ele adquire outros fundos imobiliários. O que torna esse segmento muito atrativo, porém mais difícil de ser avaliado, se vale a pena você investir naquele fundo imobiliário ou não. Inclusive aqui no canal tem vídeo também de avaliação de fundos imobiliários, vou deixar um aqui abaixo, que é do MXRF11, que custa R$10, que eu fiz a avaliação completa, um pouco mais de 20 minutos ali, você entende melhor como funciona esse tipo de fundo imobiliário, tá? Já o de papel, ele adquire dívidas. Basicamente, ele adquire dívidas de empréstimo ali para financiamento de imóveis e tudo mais através das securitizadoras. Esse deve ser um assunto para um outro vídeo mais específico, como funciona esse segmento de fundos imobiliários, mas basicamente ele adquire dívidas. E como você sabe, o risco de adquirir uma dívida, ele é alto, porque corre o risco da pessoa ou do grupo em si não pagar, não honrar com essa dívida e, consecutivamente, o fundo ter prejuízo. Só que esses são os segmentos mais lucrativos do mercado de fundos imobiliários hoje, os híbridos e os de papel. Os de papel, inclusive, são os mais lucrativos que temos hoje dentro do mercado e eu tenho na minha carteira de investimento em fundos imobiliários fundos de papel, porém com uma exposição controlada para não correr muito risco, tá? Então esses são os segmentos mais seguros, que são os mais recomendados para você começar, inclusive, que eu vou falar já já sobre isso, e os mais lucrativos aqui que você tem hoje dentro de fundos imobiliários, tudo bem? FIIs mais conhecidos do Brasil. Antes de mostrar para você, não é uma recomendação de investimento, tá? Tome muito cuidado. Se você vai investir em fundos imobiliários, tem que ter uma estratégia, tem que saber o que você está fazendo. Aqui você está aprendendo
tudo sobre esse mercado e a partir de agora você vai caminhando cada vez mais. Claro que você pode escolher um deles para investir aqui, até para testar o mercado, só que eu não recomendo que você adquira sem fazer uma avaliação e encaixar esse fundo imobiliário dentro da sua estratégia de investimento atual, tá bom? E seguindo aqui temos basicamente alguns bons fundos imobiliários, começando com o HGLG11, que é um fundo de logística, tá? Um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido do Brasil, custa R$ 163. Ele não tem um dividendo muito robusto, porém ele é um fundo robusto. Ele possui galpões excelentes e muito bem localizados, tá? O MXRF11, que é um dos fundos mais baratos do Brasil, custa R$ 10,62. Tem a avaliação aqui no canal, é um fundo híbrido de papel também, tá? Porque ele tem majoritariamente papéis ali dentro. O XPML11, um outro fundo ali de um risco um pouco mais moderado, custa R$ 104,03. O BTLG11, que é mais um fundo de logística de R$ 107,29, que é do BTG Pactual. E o KNCRI11, de R$ 160,99, que é da Quineia, que é uma das maiores gestoras, se não a maior gestora hoje do Brasil, em quesito de patrimônio em fundos imobiliários. Como você pode ver, o preço ele muda muito, o preço por cota, que é o valor mínimo que você precisa para investir em cada um desses fundos imobiliários, desde R$10 até mais de R$160 por cota hoje, e esse valor ele pode subir e você pode ganhar dinheiro com a valorização dessa cota. Se esse fundo aqui de R$10, por exemplo, subir para R$20, você ganha aí entre R$9 e R$10 de lucro, fora o dividendo mensal que cada um deles distribui, tá? Então esses são os mais conhecidos do Brasil. Coloquei aqui em verde os ligados à logística, mais tranquilos entre aspas, né? E o roxo aqui um pouco mais arriscado, porém o dividendo, o lucro também é um pouco maior, tá? Seguindo aqui, informações importantes antes de você fazer o primeiro investimento. Temos aqui, basicamente, monte uma reserva antes de investir em fundos imobiliários, que é a primeira informação aqui, tá? É muito importante você ter uma reserva de emergência na renda fixa, é um investimento de baixo risco antes de investir em fundos imobiliários. Sempre, tá? Seja em fundos imobiliários, ações, até criptomoedas, tenha uma reserva no Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária para você ficar mais tranquilo na hora de investir em fundos imobiliários ou qualquer outro ativo de renda variável. Então tenha sua reserva. Como que você monta a reserva? Multiplica quanto você gasta por mês vezes 6 e guarda esse dinheiro lá, tudo bem? Partindo aqui, tem uma planilha para auxiliar na aquisição dos seus fundos imobiliários. Uma planilha, ela vai te ajudar muito para você decidir a hora de comprar um fundo imobiliário e a hora de vender esse fundo imobiliário, tá? Eu sei que para alguns é difícil montar uma planilha, mas eu tenho uma surpresinha legal agora, tá? E tem também uma estratégia de aquisição completa, mas como? Como que você tem uma planilha já montada e uma estratégia com todo o passo a passo? Como descobrir o seu perfil de risco, se você quer correr um baixo risco, médio risco ou alto risco, e como montar uma carteira exatamente para você, feita para você, que você mesmo vai montar conforme as suas prioridades. Por exemplo, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível mensalmente falando, ou eu quero ter um equilíbrio entre lucro e segurança, ou eu quero correr o menor risco possível, porém também quero gerar renda mensal. Basicamente com essa informação aqui, tá? Tem um link na descrição, ele te leva lá para o meu treinamento chamado Mestre dos Fundos Imobiliários, que tem uma planilha automática de investimentos que ajusta ali todos os valores para você e também te entrega quanto você vai receber em média mensalmente com aqueles investimentos. Quanto que eu vou receber se eu investir 10 mil? Coloca na planilha que ela vai te informar tudo bonitinho quanto você vai receber todos os meses com esse investimento em fundos imobiliários. E o melhor que tem um cupom aqui de R$100 de desconto, que é o Renda 100, tá? Vai estar na descrição também o cupom. Ele é válido para alguns alunos que estarão ingressando agora nesse treinamento. Então aproveite essa oportunidade que você tem acesso à planilha, você tem acesso às carteiras e até mesmo aprende a avaliar e a encontrar os melhores fundos imobiliários do Brasil. Você pode começar hoje e em no máximo 30 dias você já vai estar recebendo seus primeiros aluguéis mensais, tudo bem? Então garante essa oportunidade. Continuando aqui, tem uma carteira diversificada, tá? É muito importante você ter uma carteira diversificada entre setores, logística, híbrido, papel. Você tem um fundo imobiliário de cada um, por exemplo, ou 2 de cada um setor, porque tendo uma carteira diversificada, você tem um risco menor investindo em fundos imobiliários e consecutivamente também consegue ampliar o seu rendimento sem se expor, inclusive, ao risco, né? Ao alto risco ali. Então diversifique sua carteira, tanto em investimentos de renda fixa, quanto dentro dos próprios fundos imobiliários com galpões logísticos, shopping, hotéis, fundo de papel, fundo híbrido e assim em diante. Tudo bem? E por último, porém não menos importante, o seu primeiro investimento
Para facilitar esse processo, eu vou deixar na descrição desse vídeo também uma aula completa que eu fiz de como investir tanto pelo computador quanto pelo seu smartphone, tá? Você pode com o seu celular investir em fundos imobiliários e eu vou deixar logo abaixo do link do treinamento, tudo bem? Para você assistir agora. Espero que você tenha gostado aqui dessa aula, né, desse vídeo aqui mais completo sobre fundos imobiliários, esse guia aqui que eu não tinha no meu canal até então, e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula, então se inscreva nesse canal para garantir que você vai receber esse próximo conteúdo sobre papéis, tijolo, sobre outros fundos imobiliários, até mesmo outros investimentos que também são extremamente lucrativos dentro e fora do Brasil. Se gostou, deixa aquele gostei aqui nesse vídeo também e comente a sua opinião. O que você achou desse vídeo, dessa aula aqui? Você já está investindo em fundos imobiliários, vai começar a investir agora? Comenta, que eu gosto muito de ler o comentário de cada um de vocês. Um grande abraço, bons lucros e espero você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!